Olá, a paz do Senhor, Deus abençoe a sua vida e nós estamos aqui mais uma vez, desta feita para a lição de número 10. Vamos falar então sobre a defesa de Jó, a última defesa de Jó, que ele faz com um lamento tremendo. Depois de estudarmos sobre a sabedoria inescrutável de Deus, nós vamos falar sobre este momento, este lamento tão tremendo, forma de defesa que ele faz. Aproveite, inscreva-se no canal, deixe o seu like aí também, comente, participe, compartilhe para ser abençoado. Estamos então na lição de número 10. O nosso texto áureo está em Jó, no capítulo 31 e o versículo ou verso 4. Ou não vê ele os meus caminhos e não conta todos os meus passos? Este é um questionamento a respeito de Deus. A verdade prática inserida em nossa lição. Ao olhar retrospectivamente para o passado, lembre o quanto Deus trabalhou nele. A nossa lição vai trabalhar o passado, o presente e um futuro em aberto de Jó, mas tudo isso nós podemos aplicar à nossa vida também. A leitura bíblica em classe nós encontramos pelo menos em 3 partes ou 3 capítulos de Jó, que é no capítulo 29, do 1 ao 5, depois do 30, do 1 ao 5, e o 31 também, do 1 ao 5. A introdução de nossa lição vai falar sobre coisas importantes, e nós vamos introduzindo já, e eu quero fazer uma analogia com você, eu quero que você entre comigo também nesta lição. Tenha em mente esses 3 tempos em sua vida: passado, presente e futuro. Analise, procure viajar na lição e analisar. Enquanto analisamos a vida, estudamos a vida de Jó, vai pensando em sua vida também. Nessa lição nós vamos ver que Jó, ele faz uma retrospectiva de sua vida, olhando para o passado. E ele vê o quanto foi abençoado por Deus. Ele analisa isso e vê o quanto Deus estendeu as mãos, o prosperou e o abençoou. Observando o passado, ele analisa seu presente e vê que não é tão bom quanto o seu passado. Aliás, não é nada bom. E com esse sentimento, Jó tem dificuldade de alimentar esperanças em relação ao seu futuro. Analisando o passado, Jó fica amargurado. Nós não podemos deixar que o passado e o presente anulem o nosso futuro. Nós podemos fazer essa retrospectiva, mas não deixar que as agruras do nosso presente ou que as bênçãos do passado que às vezes passaram, foram momentos bons, ou até mesmo as agruras do passado, venha perturbar o nosso presente e venha tirar as esperanças do futuro. Analise bem isso. Depois de recapitular seu passado, Jó começa a sentir uma alma amargurada, triste. E o capítulo 31 encerra-se com a seguinte frase: acabaram-se as palavras de Jó. Parece que Jó fala tudo o que tem que falar. Não aceitando que isso acabe assim, Jó quer se apresentar a Deus, ele quer fazer sua defesa, ele quer se defender diante de Deus. Nós vamos então
para o nosso primeiro tópico. O primeiro tópico de nossa lição: Jó relembra seu passado de glória. Nos 3 tópicos, nós vamos tratar do passado, do presente e também do futuro em aberto de Jó. E ele vai falar da prosperidade material e espiritual que ele teve no passado. Vamos analisar junto comigo aqui. O início do capítulo 29, ele começa com um suspiro do fundo da alma. E ele diz: e este vem do fundo da alma. Quem me dera ser como fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava. A sua recordação, a recordação de Jó, está em relação a Deus e os seus cuidados. Primeiro ponto, a gente pode dividir a comunhão que ele tinha com Deus. Ele diz o seguinte: quando fazia resplandecer a sua lâmpada sobre a minha cabeça, ele está dizendo, Deus me guiava, eu tinha comunhão com ele, o brilho de Deus estava em mim. E quando eu, pela sua luz, caminhava pelas trevas, falando de comunhão. Depois, nós podemos perceber, um segundo ponto, a proteção que tinha de Deus. E ele diz o seguinte: como nos dias em que Deus me guardava. O terceiro ponto, ele destaca que as bênçãos de Deus eram sobre a sua vida e sobre a sua família. Quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo e os meus filhos estavam ao redor de mim. Palavras de Jó eram lembranças de um passado que não existia mais. Jó era realmente muito abençoado. O subtópico 2 vai falando de um reconhecimento social. Ele começa a recapitular o que ele era, o que ele fazia. Jó era um exemplo a ser seguido. Por toda a sua riqueza, tudo o que ele tinha, sua grandeza do Oriente, o fato de ser misericordioso, o fato de ele ser uma pessoa bondosa, não obstante ter tanta riqueza, nós poderíamos colocar nesta parte de nosso estudo um tema importante. Posso ter sem deixar de ser. Foi assim que se comportou Jó. Toda a riqueza que tinha não mudou seu caráter. Toda a riqueza que possuiu não mudou sua forma de proceder, de ser em relação ao próximo. Olha só, como juiz de sua cidade, ele era respeitado em todos os lugares. Ele fazia justiça tanto a jovens quanto aos idosos, ao pobre e ao rico. Ele mesmo relata que era os olhos do cego. Ajudava o cego a atravessar a rua, livrava-o do buraco, ajudava e guiava o cego. Ele era os pés dos coxos, ele ajudava. Talvez Jó chegou a pegar alguns no colo, levantando, colocando debaixo de o ombro debaixo do necessitado e levou. Auxiliava as viúvas, era o pai dos necessitados, era o socorro dos órfãos. Olha como ele era, ele recapitula tudo isso com saudade, com dor na alma. E Jó ia enriquecendo cada dia mais. Era abençoado cada dia mais. Mas por quê, pastor? Sabe por quê? Olha o que diz o versículo na Bíblia Sagrada, o 13. A bênção do que ia perecendo vinha sobre mim. Quando o necessitado estava perecendo, ele ia lá e ajudava. E o necessitado dizia assim: Deus te abençoe, Jó. E Jó com certeza dizia: Amém. E Deus colocava cada vez mais na conta de Jó. Deus abençoava Jó cada vez mais.
É interessante isso, que possamos aprender isso também. Seremos abençoados por Deus quando abençoamos outras pessoas. Observe que durante seu discurso, no capítulo 29 ao 31, Jó não blasfemou contra Deus. Jamais podemos acusar Jó deste pecado. Satanás estava esperando que isso acontecesse. O momento em que Jó não suportasse mais e dissesse: Deus, eu não te quero mais. Deus, eu não suporto mais. Esquece de mim e eu vou esquecer de ti. Não. O inimigo perdeu a batalha neste lado. O erro de Jó começou quando ele olhou para o passado, quando ele olhou para trás. Comparar o passado com o seu presente, querendo justificar seu comportamento, foi o erro de Jó. Vamos analisar. Note que nos capítulos 29 e 30, ele usa muito pronomes tais como eu, minha, mim, meus, comigo. Ele usa muito isso. E os verbos fazia, vestia, ajudava, livrava, tirava e etc. Não sejamos apressados em julgar ou acusar Jó. Ele estava num momento difícil. Lembremos-nos de suas aflições e dores. Momentos difíceis que ele passa, seu desespero e sua confusão mental. Se nós estivéssemos no lugar de Jó, como é que nós reagiríamos? Até que ponto suportaríamos o que Jó suportou? Quando tinha posses, estava rodeado de amigos, sentavam perto dele, preparavam a cadeira para ele sentar. Agora os amigos se escondem, fogem de Jó. Infelizmente, nós vivemos numa sociedade em que os valores maiores estão mais em ter do que ser. Se você tem valor. Se você tem, você é considerado. Se não tem, pronto. Não vale mais nada. Infelizmente é assim que acontece. Vamos terminar esse tópico fazendo uma ponderação importante. O que Jó fazia não tem nada a ver com esse socialismo barato, moderno, de nossos dias. Um socialismo falso, que diz atender o pobre, mas não faz, estão buscando interesses próprios. A sua justiça social era segundo Deus e não tinha nenhuma relação com essa socialidade ou socialismo que pregam nos nossos dias, com essa justiça social de nossos dias. Observe isso. Olhando então para o tópico de número 2, Jó lamenta seu estado presente. Depois de analisar seu passado, depois de observar tudo quanto foi abençoado, tudo que teve, resta lamentar. Observe bem isso. O primeiro tópico relatou mais o passado de Jó e sua vida abastecida por bênçãos vinda do Todo-Poderoso. O segundo tópico vai tratar do presente trágico na vida do patriarca. O subtópico diz assim: o desprezo por parte dos jovens e das classes menos favorecidas. Observe os seguintes textos, observem só. O primeiro texto que vou citar para você. Quando eu saía para a porta da cidade, Jó diz, e na rua fazia-se preparar a minha cadeira. Preparava uma cadeira e os moços que me viam se escondiam de tanto respeito. Até os idosos se levantavam, se colocavam em pé, e os príncipes colocavam a mão na boca. Agora, olha o segundo texto. Ele diz, agora, porém, uma conjunção adversativa, agora, porém, se riem de mim. Os de menos idades do que sou zombam de mim.
é de fato uma expressão muito triste. Por isso que a expressão diz: agora, porém, faz a divisão do passado de Jó e do presente. E não havia nada que pudesse mudar isso aos olhos humanos. Jó não havia perdido apenas seus bens, Jó não havia perdido seus filhos apenas, não havia perdido apenas sua saúde, Jó perdeu o respeito das pessoas, Jó perdeu seu prestígio, seu status social. E a verdade era respeitado por príncipes, idosos e jovens, agora, porém, virou motivo de zombaria, considerado escória da sociedade. O poço em que Jó estava, que Jó caiu, era muito mais profundo do que se pode imaginar. Segundo subtópico, abatimento físico e emocional. É impossível o lado emocional não ser atingido. Além de suas dores físicas, onde, segundo o texto sagrado, Jó havia sido acometido de uma chaga maligna, da planta dos pés à cabeça. Ele tem um hálito horrível, insuportável. Sua mulher não suporta seu hálito, seus dentes saem de sua gengiva. Ele está num estado deplorável, ele emagreceu tanto, e ele fala isso no capítulo 19, ele diz o seguinte: eu emagreci tanto que minha carne e minha pele está encostando nos meus ossos. Além desse sofrimento físico, Jó carregava consigo a dor emocional. E essa, sem dúvida, é muito crucial. É terrível. Ele relata: até os pequeninos me desprezam, e levantando-me eu, falam contra mim. Todos os homens da minha confidência, meus amigos fiéis, me abominam. Até os que eu amava se tornaram contra mim. Situação difícil. Seus amigos, ao invés de pronunciarem palavras edificantes de consolo, de fortalecimento, vêm de longe para se pronunciarem de maneira insensível, cruel, deixando ele ainda mais abatido. O lado emocional de Jó está arrasado e há um sentimento de abandono por parte do Criador. Lançou-me na lama, ele diz, falando de Deus, e fiquei semelhante ao pó e à cinza. Clamo a ti, porém tu não me respondes. Tu não fala comigo, eu estou de pé, mas tu não se atentas para mim. E o subtópico 3 vem dizendo: será que Deus abandonou Jó? Há uma dúvida na mente deste patriarca. Jó não é o único que tem um sentimento de abandono, devido estar sofrendo uma dor terrível, intensa, e ser rejeitado por tudo e todos, abandonado pelos seus melhores amigos. Jó tem um sentimento de abandono por parte de Deus também. Jó está passando por uma depressão. Jó não é o único que tem um sentimento assim. Lembra de Elias? Elias, depois de uma perseguição intensa por parte de Jezabel, fala para Deus na caverna: só eu fiquei. Ele está se sentindo só. O salmista Davi, cansado das perseguições de Saul, fala: ninguém cuidou da minha alma. Olho para um lado e outro e não acho ninguém. Jesus também passa por isso e ele está na cruz. Ele está na cruz sofrendo intensa dor, um sofrimento cruel, e ele olha para cima e diz: Deus meu, por que me desamparaste? E a Bíblia diz que Deus estava com ele até na morte de cruz. Isto é, Deus não o abandonou, mas ele tinha um sentimento de abandono. Por quê? O estado de depressão causado pela dor
faz-nos sentir assim, abandonados. O nosso terceiro tópico e o último de nossa lição vai tratar do futuro em aberto de Jó. É interessante a gente observar isso. Vamos comentar algumas coisas interessantes. O futuro em aberto de Jó. Analise comigo isso. Em sua defesa, Jó relata seu passado abençoado, seu status social, sua família que tinha. Tudo era muito lindo. Sua forma de tratar as pessoas e o quanto era respeitado, como cuidava dos necessitados. Depois ele relata o trágico presente em que se encontrava. Havia perdido tudo, inclusive o prestígio e o respeito das pessoas. Primeiro analisa e defende sua justiça social. Agora ele vai rever a sua vida moral. E o primeiro subtópico diz: Jó em defesa de sua ética social. Ao analisar seu comportamento moral e sexual, Jó tem certeza que não está sendo julgado por isso. Ele tem certeza. Ele faz uma varredura de sua consciência e ele está dizendo: não. Provavelmente vem em sua mente o comportamento dos homens de sua época, o que não é diferente de nossos dias, onde homens não seguravam seus olhos para olhar e desejar o sexo oposto. Nossos dias não é diferente. Jó, ele lembra do pacto que faz e que fez, e ele diz: eu fiz um concerto com os meus olhos. Vou ser diferente desses homens ímpios, esses homens maliciosos. Eu fiz um concerto. Não fixaria os meus olhos em uma mulher, em uma virgem, em uma jovem. Aqui, Jó sabe que a sua tentação pode vir por meio de um olhar. Ele sabe. É por isso que ele faz esse concerto. Isso comprometeria a sua comunhão com Deus. Jesus faz um alerta a respeito disso. Mateus, no capítulo 5 e o versículo 28 e 29, ele diz: eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério. E aí é o perigo. Observe bem que Jesus continua dizendo: portanto, se o teu olho direito escandalizar, arranca-o, atira-o para longe de você, porque é melhor que você perca os teus membros do que teu corpo inteiro seja lançado no inferno. No segundo subtópico, ele faz uma defesa em sua ética social. Aqui não precisamos ficar muito tempo falando. Esse subtópico faz menção do que já foi mencionado e falado no subtópico do primeiro ponto que nós lemos. Jó, em sua defesa e anseio por resposta da parte de Deus, está ratificando, está falando novamente, está trazendo à tona aquilo que ele já havia dito, a forma como ele se comportava e como ele era misericordioso. Jó busca uma resposta de Deus. Jó quer saber de Deus, ele quer. Seus amigos trouxeram dúvidas ao invés de resposta. Jó quer se apresentar a Deus. Depois de fazer uma retrospectiva de seus atos, ele está consciente de que ele é inocente. No tempo da graça, Cristo é a nossa justiça. Deus, por sua infinita graça, através de Jesus Cristo, nos justifica. E nós concluímos esta lição dizendo, na retrospectiva de Jó, ele relata seu passado justo e piedoso e deixa claro que sua conduta moral diante dos homens e de Deus é limpa. Pode me julgar, Senhor. Eu
sou inocente. Por isso ele está tranquilo. Mas eu deixo uma pergunta para encerrar esta lição. Se fizermos uma retrospectiva de nossa vida, o que Deus tem a dizer de nós? Se um dia tivermos que se apresentar a Deus, e isso vai acontecer, o que Ele falará de nós? Analise isso, pense nisso. E eu te espero na próxima lição. Até lá, que Deus te abençoe.